Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre os benefícios da interação entre homens e cavalos. Trata-se de um projeto com diferentes treinamentos que ajudam a desenvolver habilidades e comportamentos. E aí, achou essa ideia interessante? Vamos agora conhecer um pouco mais sobre este trabalho? Com a palavra, o pesquisador de cavalos, Ulisses Ervilha. O que é Experiente Ecos? A Experiente Ecos é uma empresa que veio com a intenção de criar uma ponte de ligação entre um conhecimento que existe, mas até então pouco difundido, que é sobre comportamento, hierarquização e comunicação dos cavalos, e fazer essa ponte com os seres humanos. Literalmente criar uma ponte de comunicação entre homens e cavalos. Quando e como o Experiente Ecos foi idealizado e qual era o objetivo? A história é, assim, como tudo na vida, quando você faz algo que é, eu vou chamar diferente, ou talvez inusitado, ou pouco difundido, ela vem de algumas décadas, né? Então, eu posso falar para você que o Experiente Ecos, ele começou desde que eu comecei a ter contato com o cavalo, pelos meus 10, 11 anos de idade. Eu comecei como 90% das pessoas começam. Você gosta do animal, não sabe bem por quê. Você se envolve por sorte, né? No caso meu, eu morava em Santo André e lá não tinha... Santo André não era rural há muitas décadas já. Na época da minha avó era rural, mas quando eu nasci já não era. E abriu um centro equestre lá. E eu fiquei insistindo para o meu pai me levar e ele, para sorte, ele me levou e eu comecei a ter contato com os cavalos. Mas eu fui lá e comecei a aprender técnicas para montar. E eu sentia, alguns cavalos me davam medo quando eu chegava perto, outros cavalos eu nem chegava perto, imagina, 10, 11 anos. E eu via que até os mais experientes tinham isso, aquele cavalo é bravo, aquele cavalo não sei o quê. Então o cavalo era taxado, bravo, manso, seja lá o que for, confiável, não confiável. E aquilo não é que me incomodava, mas eu sempre pensei, deve ter algo além disso. Passadas algumas décadas, eu sempre envolvido com cavalo, etc., eu comecei a ter o conhecimento de que há maneiras de se comunicar muito melhor com esse animal. E aí eu comecei a estudar isso, mas no Brasil, embora com certeza havia pessoas conhecedoras, mas não difundiam o conhecimento, eu tive que buscar isso fora, na Austrália, Estados Unidos, Dinamarca, é de onde vêm os grandes nomes que a gente chama de horsemen. E vou pular um pouquinho a história e vou voltar para alguns anos atrás. Meus amigos todos envolvidos com cavalo, começaram a ver que eu fazia algo diferenciado e pediram para eu difundir um pouco mais isso. Aí eu comecei a fazer workshop, eu era muito convidado para ir a rancho, hípica, meu cavalo está com tal problema, o que você acha? E eu comecei a achar interessante fazer workshop. Aí eu criei chamava Ulisses, Ulisses Conexão Equestre, e comecei a dar aula para algumas pessoas. Aí nisso chega quem é minha sócia hoje, a TM. Estou encurtando a história, há um ano atrás ela chega para ser minha aluna. E ela é uma pessoa de muita visão de comunicação. Aí ela falou, o que você tem aqui está muito escondido, considero isso bom demais para ficar com pouca divulgação. E eu sou professor universitário, em paralelo a isso, minha carreira de professor, há quase 3 décadas já. Aí eu falei, então vamos fazer junto isso daí, porque eu tenho conhecimento do que precisa ser falado, mas tem coisas que precisa ter gente junto para poder realmente difundir, divulgar. E aí surgiu o Experiente Ecos, que foi muito interessante. Que nome vai ser, né? Aí eu voltei lá para o meu começo de lidar com o cavalo. Para mim isso é experiência. E pela sonoridade do latim, eu achei bacana o nome Experientia e Ecos de cavalo. É uma experiência. Experiência profunda. Você vai ter transformações suas, como se comunicar não verbalmente. Porque o cavalo não faz sons quase, são muito poucos. E aí surgiu essa que eu chamo de ponte, para fazer com que as pessoas ofereçam a elas o que eu senti falta no passado. Quais são as principais habilidades trabalhadas no Experiente Ecos? Que as pessoas acabam procurando esse mundo do cavalo, e eu também, de novo, eu não falo o que é certo ou errado, é o que eu vejo acontecer,
Eu quero fazer equitação. Muitas pessoas querem aprender a montar cavalo. Eu diria isso é uma cerejinha de um bolo gigante. O que está por baixo disso? Você não quer entender primeiro como é que se comunica com ele? Como é que você vai montar numa máquina de 600 quilos, 500, se você não sabe nem apertar o botão? Liga, liga, desliga, ou vai para a esquerda, vai para a direita. Essa comunicação física já seria importantíssima. A outra comunicação, a comunicação que eu vou chamar mental. Como é que você entra na mente do cavalo a ponto de trazê-lo para o que você quer que aconteça? Trazê-lo para o estado mental calmo, trazê-lo para ser, eu falo submisso, isso nenhum demérito, trazê-lo para ele ser seguidor, não, você não vai seguir um bicho desse, ele tem que ser seu seguidor. Então, quais são qualquer pessoa que esteja disposta a isso pode fazer e vai fazer. Por que a interação com os cavalos é benéfica para o ser humano? Boa pergunta, né? Então, primeiro, sem ordem nisso, mas uma que me vem primeiramente, assim, por que é benéfico você lidar com o cavalo? Primeiro, vai te obrigar a desenvolver uma percepção da linguagem não verbal. Para mim, isso foi transformado. Eu sou professor universitário e eu falo muito, eu vou a congresso, eu converso, eu dou aula, palestra, mas muito do que eu estou falando só é captado pela minha linguagem corporal. E pode tirar as palavras, a linguagem corporal vai continuar. Então, de cara, eu já posso dizer, você vai desenvolver essas habilidades. Então, é um desenvolvimento mesmo, é uma espécie de transformação. Isso já é um ponto muito positivo que você ganha ao lidar com cavalos. Segundo, que você vai entrar num mundo diferente em termos de input sensorial mesmo. Imagina, você trabalha no escritório o dia inteiro, na cidade, e de repente você está num rancho. Os sons são diferentes, os odores são diferentes, e não existe, entra num rancho, numa hípica, e tenta achar alguém que realmente está lá usando qualquer dispositivo eletrônico. Você não vai encontrar. Se encontrar, é alguém que está prestes a cair do cavalo ou não está em contato. Você não tem como se distrair no mundo virtual. Naquele momento é presença total, ou problemas ocorrerão. Então você tem que estar presente ali. Então ele te traz para essa presença. E você vai lidar com um animal que não sabe mentir. A natureza, estou falando isso do ponto de vista evolucionário mesmo. O cavalo não é um animal que ele disfarça. O predador tem mais essa questão de mascarar o que ele vai fazer, porque ele precisa se aproximar da presa disfarçadamente. O cavalo não, é assim, fuja ou não fuja. Então é um animal que não tem como mentir para você. Se fez um gesto errado, daqui a pouco ele levanta a cabeça, bota as duas orelhas para você, tipo assim, o que vai acontecer? Então, nisso, o Experiente Ecos é um lugar que você fala assim, olha, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Você está pronto para captar tudo isso e fazer parte? Esse para mim é um grande ganho. Você entra e começa a fazer parte de um mundo fisicamente diferente do seu. Mas se você pensar mentalmente, por que perto de 500 quilos você vai ficar focado e no seu escritório você não vai? Quem disse isso, né? O certo, o bom para você, é você estar sempre dentro do que você está fazendo. O cavalo te obriga a isso. É um ganho gigantesco. Agora vamos para uma parte física. Se você pensar no que ele te exige quando você monta nele. Tem toda uma questão de equilíbrio e postura que o cavalo ajuda a gente a desenvolver. Você vai para se pegar o meu cavalo, ele tem 1,60 m e poucos de ser nele, então mais o meu tronco, eu fico a mais de 2,40 m, 50 de altura. Então você vê o mundo numa outra perspectiva e faz movimentos corporais em outros planos e eixos. Isso por si só já te dá enriquece o seu arsenal de habilidades motoras. Tanto é que existe, não é o nosso caso lá, mas existe a ecoterapia, que é o tratamento, dado normalmente por fisioterapeutas, é um tratamento de reabilitação física voltada aproveitando, né, a estrutura de andamento de movimentos do cavalo. Como funciona o treinamento Conexão Fundamentos? Então, por que chama treinamento, fundamentos, conexão, né? Primeiro, treinamento, por que vem essa palavra? As pessoas precisam de técnicas. Então, você precisa treinar para conhecer uma técnica.
Só que a técnica é como fazer algo, que precisa estar dentro de um contexto. Esse contexto é um método, que existem N métodos. Eu criei um método, porque o que é um método? É um conjunto de técnicas com objetivo específico, alinhadas, no caso, cronologicamente, precisa ser uma, depois a outra. Um método dentro com técnicas para que a pessoa tenha os chamados fundamentos. Tudo isso, agora a gente vai lá para o nível maior, que é a novidade dos últimos 20, 30 anos no mundo, que é chamado mundo do Horseman. Ok, tudo isso baseado em quais princípios de treinamento? E não tem como falar em princípio de treinamento se você não entender como é que funciona o cérebro do cavalo. Então, eu vou te dar um exemplo bem claro aqui. Eu tenho técnicas para a pessoa, por exemplo, abordar um cavalo dentro da cocheira ou pegar o cavalo no piquete, para fazer que ele se atraia para você, não você ir lá e laçar o cavalo, pegar o cavalo. Ele vir até você. Então, tem técnica para fazer isso. O método é quais são as técnicas que você vai fazer para chegar, mas dentro de quais princípios? Então, eu vou te falar um princípio de treinamento, que é muito interessante, traduzindo, passando do inglês para o português, seria eu vi que você viu. Então, olha só que interessante, eu posso te passar um monte de técnica, mas se eu falar para você, olha, quando você for chegar perto do cavalo, usa o seguinte princípio, eu vi que você viu. E o que quer dizer isso? Você vai entrar no piquete, vamos supor que tem 500 metros quadrados ali, o cavalo pode ficar onde ele quiser nesses 500 metros quadrados. Você abre a porta, ele não vem até você. Aí você entra. Se você entender o que é o princípio do eu vi que você viu, você vai perceber que a primeira coisa que o cavalo vai fazer não é olhar para você. Ele vai apontar uma das orelhas para você. Então ele está pastando aparentemente de costas para você. E você presta atenção, uma orelha vai virar para você. Se nesse exato momento você perceber aquilo e der um passo para trás, eu garanto para você que em 5 segundos ou menos, ele vai virar a cara para você. Se você der mais um passo para trás na hora que ele virar a cara, ele vai virar o pescoço e talvez já o corpo inteiro para você. Aí fala, por que isso? Porque quando você coloca a orelha, quando o cavalo aponta a orelha para você e você dá um passo para trás, você está dizendo para ele, eu vi que você viu. E eu estou me afastando. O predador ficaria parado e iria um passo para frente. A presa ou o parceiro, no caso eu quero fazer parte da manada dele, dá um passo para trás. Quando você faz isso, ele começa a falar, pô, eu acho que tem alguém prestando atenção em tudo aqui. O cérebro de manada dele, eu vou chamar cérebro de manada, faz com que ele fale, acho que é melhor eu ficar perto de mais um elemento, ao invés de ficar sozinho aqui. E ele começa a procurar você como companhia, de verdade, como parceiro, para ficar junto. Porque são dois para prestar atenção. Então esse é um princípio que é relativamente novo, mas você faz isso no piquete, o cavalo vem para você em alguns minutos, você fala, meu Deus do céu. A técnica era como chegar, mas se você não fizer isso, sem esse princípio não funciona. Como funciona o treinamento liderança? Então você tem uma espécie que tem um sistema de hierarquização literalmente. Antes de eu falar do treinamento, uma curiosidade para você. Numa manada, você tem lá elementos que têm, eu vou chamar, funções definidas. Então você vai ter um garanhão, ele tem a função de passar todo um banco genético para a próxima geração. E ele não está lá à toa, ele conquistou aquela posição e conquistou através de briga e de comportamento. Então ele teve que afastar outros cavalos garanhões para ele poder ter o harém dele ali. E aí você tem as éguas que normalmente vivem mais. Então você vai ter as matriarcas ali, éguas mais velhas, porque o garanhão briga muito e ele acaba morrendo antes. Bom, que tem um papel. Agora olha que interessante. Na dinâmica desse grupo, quando eu comecei a ler isso, eu falei, nossa, faz sentido. Eu tinha a impressão que o garanhão é o macho forte, não sei o que, ele que vai sempre ser o líder. Não, líder é aquele que faz os outros o seguirem. E muitas vezes é a égua mais velha. Ela não é a mais forte, com certeza. Primeiro que não tem como uma égua ser tão forte quanto um cavalo, um garanhão. Hormonalmente é impossível, o cavalo é cheio de hormônio, ele é forte. Mas ela, então não é por competição que ela é líder, é por competência. Ela vai porque ela sabe onde vai ter o melhor pasto e ela leva o resto, inclusive o garanhão vai seguir. Se no meio do caminho
aparecer um outro grupo, uma outra manada, é muito provável, quase certo, que o outro garanhão vai querer roubar algumas éguas para o harém dele. Se você pensar em termos de natureza, isso é muito importante, porque senão as filhas das éguas ali vão acabar cruzando com o próprio pai, se a manada não se misturar. Olha como a natureza ela vai jogando os dados de uma maneira muito bonita. Então faz parte, o outro garanhão vai querer roubar umas 2, 3 éguas para ele. E esse aqui também, aí vai ter briga. Nessa hora, a liderança passa a ser dos machos. E depois volta, onde é que nós vamos mesmo? Aí vai a fêmea de novo, avisando onde é que eles vão. Se você pensa, e tem toda uma hierarquização e mudança de funções dentro da manada. Se você parar para pensar nisso e falar, vamos entender como funciona, vamos usar essa plataforma, esse cérebro equino, e fazer exercícios dinâmicas no rancho com pessoas que são líderes e ver como é que ele se comporta, não para dar nota, eu não estou preocupado, quem sou eu para falar quem é bom líder, quem não tem nada a ver com isso. Eu quero trazer líderes para que eles vivenciem aquilo e eles se autoavaliem e vejam o que eles podem melhorar, mas para quê agora? Numa plataforma que não é mais com humanos, ele vai estar fazendo isso com cavalos. Ele vai ter que ser aquele seguido. O cavalo, ele vai ter que ter comportamentos e atitudes que façam, por exemplo, os cavalos ali do rancho segui-lo. Eu tenho vários exercícios que eu passo para eles poderem fazer. Isso nos Estados Unidos é feito há muito tempo. No Brasil ainda até é um pouco novidade, é bastante novidade. Mas nos Estados Unidos é feito, as grandes empresas fazem isso, mandam seus líderes, ficam lá alguns dias no rancho, são dinâmicas diferentes. Porque qual que é a importância para um líder que eu vejo? O que é importante? É você estar preparado para situações que o desafiem. No fundo é isso. Preparado para aquilo que você já passou, ok, é muito bom, mas e quando chegar algo desafiador? E de cara você já bota ele num ambiente desafiador. E mesmo quem conhece cavalo, viu? Não é... Conhece assim, que lida. Mas se a pessoa não lida, então é melhor ele chega lá e aí, agora, ó, solta 2 bichões lá de 500 quilos, por favor, faça eles seguir você. Ou tem várias atividades ali. Isso transforma a pessoa também. É aí que vem esse treinamento liderança. É dar essa chance de usar uma outra espécie como plataforma de treinamento. Como funcionam as cavalgadas personalizadas? Nesse contexto todo que eu acabei de falar, de conhecer o cavalo para usufruir a melhor parte da companhia dele, aí vem aí isso é bem pessoal mesmo. Eu acho, quando você faz uma cavalgada, eu faço longas cavalgadas, mais do que o montar, etc., quando você faz uma cavalgada totalmente conectado ao cavalo, sabendo o que ele precisa, que horas que ele tem que parar, se pode trotar, galopar, tem que andar, dar banho, comida, o que você vai fazer ao longo do percurso, não só onde você vai chegar, mas como você vai chegar, isso para mim é uma das coisas que mais me geram boas emoções. Aí o que a gente pensou dentro dessa... Vamos dar uma experiência nesse sentido para as pessoas. Que experiência a gente vai proporcionar? E se eu pegar um grupo pequeno de pessoas, máximo 6 pessoas, junto com no mínimo 2 pessoas muito experientes, que sabem o que está acontecendo, obviamente, seleciono os cavalos de acordo com quem vai montar, material de primeira, conforto para o cavalo, conforto para a pessoa, isso é muito importante. A gente tem uma linha de materiais pensando em conforto para todo mundo. Eu não posso ter uma sela bonita que machuca o cavalo, muito menos, nem que me machuque, não é isso. Então a gente, pensando em tudo isso, que tal fazer um percurso bonito, lugar bonito no Brasil que não falta, né? Chegar num local que a gente vai ter uma refeição preparada especialmente para nós, gostosa, e depois voltar e contar as histórias e vivenciar isso. E isso é um produto, que é uma cavalgada pensando nisso. É muito mais do que montar no cavalo e ir até um lugar. É como você vai. É a companhia que você vai ter ali. Como é que você vai conversar com o seu cavalo até lá, literalmente, sabendo se ele está bem, se ele não está bem. Então é toda uma vivência, uma experiência. A qualidade. Né? Qualidade. Porque quando você pega um animal e traz ele para o seu convívio, ele não escolheu nada.
Quem escolheu foi você. Você pode escolher, falar, eu quero ter um cavalo. Bom, se você tiver condições financeiras, você vai ter um cavalo. Que cavalo você quer? Eu quero um cavalo preto. Quero um cavalo branco. É uma forma de escolher, né? Particularmente, eu acho que isso não dá certo, mas é uma forma de escolher. Tá bom, seja lá quais foram as razões, você escolheu o cavalo para ter convívio com você. A pergunta, a partir do dia que ele chegar no seu rancho, no seu sítio, onde for, é o que você vai fazer para ele escolher ficar perto de você? E aí que vem o conhecimento. Se você não sabe nem a linguagem dele, como é que ele vai escolher ficar com você? O que ele está te dizendo? Quais são as necessidades dele? E aí isso te tira todos nós temos uma bolha a gente tem uma bolha pessoal aqui, que pode, se for muito pequenininha, só cabe você, é um egocentrismo, né? Você tem que incluir o outro ali, o cavalo. A partir dali você vê as suas necessidades e as dele também. Então, para mim, isso é enriquecedor. Isso para criança, adulto, não importa. É enriquecedor. Você expande. Na verdade, o cavalo nos obriga a expandir. Ou fica longe, ou você vai... É melhor você ficar longe se você não quiser expandir, porque você tem que expandir. Esse expandir é considerar os outros. No caso, um animal ali. Considerar tudo que está passando por ele. Como fazer para ter acesso aos treinamentos? É necessário algum tipo de preparo prévio? Não. Preparo não. Então você pode chegar com uma demanda, e eu vou garantir, assim, a maior parte das pessoas chegam com uma demanda que depois ela vai ver que nem era aquela demanda que ela realmente queria. Então, tem gente que eu quero aprender a montar. Fala, aprender a montar uma partezinha do todo. Na verdade, você não tem que ter preparo nenhum, a não ser vontade de compreender uma outra espécie. Você tem que estar num ponto de maturidade seu que você, por vários momentos, você vai esquecer informações que você já teve e você vai ter que percebê-las ali. Mesmo informações corretas sobre o mundo do cavalo, tem muito mito, né? Mas você tem que estar pronto para ter experiência e para perceber. Não sou eu que vou falar para você, você vai ter que sentir aquilo. Então, pensando nisso, qualquer um que esteja pronto para vivenciar algo intenso. Se for alguém com muita experiência e andar a cavalo, não quer dizer que andar a cavalo é uma coisa, compreender o cavalo é outra. Então, não tem pré-requisito, de acordo de onde você estiver, você vai perceber até onde você pode ir. E essa é a vantagem de eu ter criado um método ali, porque está organizado. Tem conteúdo programático aqui. E quando a pessoa chega, eu falo, não estou mais te testando, tá? Eu vou fazer umas perguntas, eu quero ver o que você responde para mim, só para a gente ver em que ponto nós estamos. E tudo que eu perguntar para você, eu sou obrigado a mostrar, não a falar. Então, se eu chegar para você e perguntar o que aquele cavalo está dizendo, ele está calmo ou está agitado? E você não sabe responder, e se eu falar que está calmo, eu vou ter que mostrar para você que ele está calmo por causa de papai. Agora a gente chega perto, ele faz isso, faz aquilo. Então, é uma vivência mesmo, não tem como ser diferente. Então, a pessoa não tem que ter pré-requisito, ele tem que estar a fim de ver algo que eu espero que daqui a alguns anos seja comum. Mas hoje ainda não é comum, não. É mais fácil você ter primeiro o cavalo, ter experiência em montar cavalo para depois entender o que o cavalo está querendo dizer. Isso vai mudar, vai demorar um pouco. O experiente vai vir com essa proposta, fazer essa ponte para já ajudar a mudar tudo isso. Qual é a mensagem para as pessoas que têm vontade de treinar cavalos? Para quem quer treinar, a principal mensagem que eu dou é a seguinte, conheça o cavalo. Conheça. O que é conhecer o cavalo? Saiba o que passa na cabeça dele. E o cavalo, ele precisa para quem vai lidar com o cavalo, se eu fosse passar o que você precisa para lidar com o cavalo? Você tem que ter amor, linguagem e liderança. Não dá para ter só um dos três. Então eu vejo pessoas que, eu tenho muito amor pelo cavalo, mas não sabe nada de linguagem e não tem liderança sobre o cavalo. Não vai dar certo. Não tem como. Não é que eu não queira, é que não tem como. Então você tem que ter amor, linguagem e liderança. Por quê? Para o cavalo funcionar, ele tem que ter, isso na ordem,
ele tem que ter segurança, conforto, para então aprender. O cavalo que não se sente seguro, ele não aprende. O cavalo que está desconfortável, ele não aprende. E aí ele não aprende nem brinca. Então você tem que ter amor, linguagem e liderança para poder proporcionar segurança, conforto, para ele poder aprender. É muita coisa, é uma plataforma gigantesca, são pilares enormes. Então você chega com muito, vou chamar de amor, que eu adoro esse animal, e trata dele de um jeito que para ele é horrível. Então você antropomorfiza, que significa colocar a forma de homem em outro ser ou objeto, no caso o ser, o cavalo. Então trata ele como se ele fosse um ser humano. Isso é horrível para o cavalo, horrível. Então a pessoa chega e tem muito amor, mas não sabe nada de linguagem, não tem liderança sobre o cavalo. E quer fazer agrados para ele como os agrados que para ele, humano, seriam agrados. E para o cavalo é uma ofensa. Então se você chegar para um cavalo e colocar a mão nele, você está ofendendo ele de verdade, antes dele te permitir fazer isso. Se você não sabe a linguagem, você não vai... O meu cavalo, você olhar ali no Instagram, o meu cavalo vem, ele põe a cabeça aqui, mas ele está comigo há 4 anos e cada parte do corpo que eu toco dele, eu pedi licença e perguntei se é para pôr a mão, se ele gosta que eu ponha a mão lá. Hoje eu tenho esse relacionamento com ele, essa conexão. Antes eu preciso perguntar. Então se a pessoa chega, o cavalinho vai abraçando, você está apavorando o coitado. Ele acha que é um tigre que vai pegar ele. Então esse é o recado que eu dou. Vou repetir porque é importante. Cavalo, você tem que ter amor, linguagem e liderança. Isso aqui você tem que estudar, senão você não vai ter como. O cavalo precisa ter segurança, conforto para poder aprender. Sem isso, amor, linguagem e liderança, você não oferece isso para ele. E aí fica superficial, fica na casquinha do ovo. Cedo ou tarde não é questão se, é quando vai acontecer atrito. Por que vai dar atrito? Eu gosto tanto dele, ele me deu um coice, olha, ele te avisou umas 800 vezes que ele ia te dar um coice se você continuasse tratando ele do jeito errado. Então, esse é um recado bem simpático, porque eu gostaria de ter tido essa informação quando eu era mais moleque. Eu precisei errar bastante para entender isso e achar o caminho para estudar, para saber, e agora eu quero passar isso para os outros. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.